Olha, ao vivo, nós vamos entrar agora no caso da Maria Lourdes, a pedagoga que saiu de casa para acertar a papelada do divórcio e nunca mais voltou. Malu, como era conhecida pelos amigos e parentes, foi encontrada carbonizada dentro do próprio carro. Thaís Travensoli, mais de um ano depois, ninguém foi preso, o crime segue sem solução. Como é que está a família? O que a gente tem desse caso agora, Thaís? Diga lá. Ô Jason, a família com muita saudade e tendo que lidar com a sensação de injustiça. Porque até agora, acredite, mais de um ano depois desse crime, ninguém foi preso, ninguém foi responsabilizado pela morte dessa mulher de 50 anos de idade. Uma mulher que vivia uma fase muito boa da vida, que estava investindo nos estudos e que, de repente, tudo foi interrompido por conta desse crime. Assista agora na reportagem de que caso que eu tô falando. No carro destruído pelo fogo estava o corpo de Maria Lourdes, de 50 anos. Mais de um ano se passou depois dessa imagem. Assim que o carro de Maria Lourdes foi encontrado na área rural de Bocaiúva do Sul, a cerca de 40 quilômetros de Curitiba, a polícia começou a ouvir testemunhas e tentar entender o que teria acontecido. Só que a investigação policial se deu por inconclusiva. Ou seja, a pessoa que matou Maria não foi identificada. Maria Lourdes Bandeira não tinha filhos. A família contou que ela era uma mulher estudiosa, cursava direito, fazia estágio no Tribunal Regional Eleitoral em Bocaiúva do Sul, onde morava com a mãe. Uma mulher sem inimigos. A única desavença que viveu teria sido nos últimos meses antes da morte, quando o casamento chegou ao fim. Fazia um ano que Maria estava separada, depois de ficar num relacionamento por 15 anos. Os últimos meses foram marcados pelo registro de vários boletins de ocorrência, dela contra o ex-marido e do ex-marido contra ela. Desde a separação, ela registrou 8 boletins de ocorrência contra o ex e tinha medida protetiva contra ele. Ela tinha um conflito que ocorria muito com o ex-marido, né? Inclusive, a principal linha da investigação sempre foi ele, mas não conseguiu demonstrar provas suficientes que ele teria sido o autor do crime. Mas existiam medidas protetivas, existiam boletins de ocorrência, claro, de ambas as partes, mas que demonstrava ali a existência de algum tipo de briga, de algo que poderia em qualquer momento se inflamar e se tornar mais grave. A polícia também ouviu os familiares de Maria Lourdes para tentar entender a rotina dela, os últimos passos da mulher antes da morte. A mãe tentou contato com a filha, mas a mensagem nunca chegou. Naquele dia especificamente, ela se deslocou para a cidade de Curitiba para ser atendida por um advogado especialista em direito de família, para conversar justamente sobre algumas pendências que estavam acontecendo no divórcio, né? Esse advogado, inclusive, foi ouvido em sede policial, foi ouvido no inquérito, né? Mas a partir do momento em que ela falou com o advogado, nós não temos mais conhecimento de como foi o dia da Maria. Na época dos depoimentos, o delegado responsável pela investigação disse que o caso era tratado como feminicídio, apesar de não ter a identificação de quem cometeu o crime. Como a investigação policial se deu como inconclusiva, o Ministério Público não ofereceu denúncia. A morte de Maria Lourdes é um caso de muitas perguntas, que até hoje ninguém soube responder. As perguntas que ficaram sem resposta, principalmente com relação à localização dela. Aonde ela estava? Às vezes localização através de Google Maps, de Facebook, né? São ferramentas que nos dão hoje em dia a possibilidade de saber onde que a pessoa esteve, onde que ela se conectou à rede. Essas questões, né, poderiam talvez ter sido um pouco mais abordadas na investigação. Eu acho que ajudariam muito a concluir o inquérito. Thaís, e como é que ficou a situação um ano depois, né? Imagino, eles tinham bens, eles estavam, inclusive, tendo problemas na relação e na separação por causa desses bens. Como é que ficou isso? A família conta como é que está essa situação agora? Porque a suspeita da família e da polícia na época era o ex-marido dela. Com certeza, Jason. Ele foi, inclusive, ao longo da investigação, apontado como o principal suspeito. Jason, eu não falei com os familiares
da Maria, não foi feito contato, eu não fiz o contato, quem fez foi a nossa produção do Balanço Geral, então eu não tenho nesse momento a informação de como que ficou essa questão da divisão de bens, mas sim essa era a principal, o principal motivo da briga desse casal. Eles estavam brigando por conta da separação de bens, segundo o advogado não era um valor alto, mas existiam bens e isso deveria acontecer a separação. Por isso que estava desgastando bastante, principalmente a Maria registrando o boletim de ocorrência. Você viu na reportagem que eu também falei que ele também havia registrado boletim de ocorrência. Fato é, Jasson, que ao longo dessa investigação ele foi apontado sim como suspeito, mas segundo o próprio advogado não existiram ali provas suficientes para a polícia entender que ele era o responsável por esse crime. Não se sabe se a pessoa, se foi uma pessoa que foi lá matar ela, ou então a pessoa que queria realmente foi lá e matou a Maria, ou então se é uma outra pessoa que foi contratada para cometer esse crime. Mas nós estamos falando aqui, infelizmente, de uma pessoa que foi morta e que até agora a gente não tem uma resposta, né? Aquela sensação de justiça para a família. A gente não sabe quem matou a Maria, ninguém foi preso ao longo das investigações, Jasson, então agora o processo foi arquivado. O processo foi arquivado, não existiu denúncia do Ministério Público e fica aquela sensação para a família de que é uma injustiça, porque ela poderia estar viva nesse momento e nada foi feito. No que se baseia, doutora Márcia Marcondes, o delegado de polícia, para dar uma investigação como inconclusiva? É verdade, a polícia não encerra investigações, né? Essas investigações são encerradas por quem toma essa iniciativa é o Ministério Público quando vê que não existem mais movimentos, né, possíveis de serem feitos. O delegado não acha mais outros elementos para serem investigados, o Ministério Público também não vê essa situação e aí opina pelo arquivamento. O que não quer dizer que, surgindo qualquer nova informação, esse desarquivamento ocorra. O que ele não fica se movimentando nesse período. Então, qualquer nova informação, qualquer nova denúncia que passe a existir, sim, é possível a reabertura do inquérito. Ô, doutora Márcia, a polícia, a gente procurou a polícia, procuramos o Ministério Público também e até agora não obtivemos nenhum retorno a respeito disso. Mas não me parece um conformismo muito rápido da polícia de não ir atrás, de investigar, de tentar saber, de simplesmente se dar como inconclusiva uma investigação dessa em que o corpo da mulher é encontrada queimada dentro do carro, né, em que era dela e que ela estava vivendo um litígio e tal, tudo mais. Aí de repente para a investigação, não é doloroso isso para a família? É muito doloroso. E também é frustrante para quem trabalha com o crime, né? Às vezes acontece uma circunstância em que não se vê mais para onde caminhar, né? Então, quando não se vê mais para onde caminhar, usar esforços nesse fato, tendo outros também em andamento, infelizmente a gente continua com aquela métrica, né? Muito mais trabalho do que gente para trabalhar, né? Infelizmente. Mas então, quando não existem mais horizontes que se verifique, né? Então, existe essa situação da possibilidade de arquivamento. Como disse, não quer dizer que ele não possa ser reaberto nunca mais. Ocorrendo qualquer nova informação, esse procedimento é desarquivado e ele passa a Agora, continuar. essa informação vai surgir da onde? Se a polícia não está se movimentando, Às né? vezes, alguma denúncia de alguém que... Alguma denúncia anônima? Alguém que saiba de alguma coisa? Tem que fazer essa denúncia? Só assim pode... Não, pode ocorrer uma denúncia, pode ser que mesmo naquelas provas que foram coletadas, se possa encontrar algum confronto com alguma outra pessoa, não sei o que foi coletado. Então, estou falando aqui em termos genéricos, né? Então, às vezes, a perícia pode nos levar a mais elementos que não teria sido visto antes por alguma perícia, às vezes, feita em outro crime, né? Se a pessoa foi baleada, você encontra um confronto balístico em outra arma que tenha sido presa com outra pessoa. Então, são várias as possibilidades de reabertura. Mas é claro, é muito frustrante e não pode ficar assim. Mas existe a técnica judicial que é aplicada ao fato. Bom, quero reiterar então o seguinte, né, que nós procuramos a Polícia Civil, procuramos a assessoria, a Polícia Civil também do Ministério Público, né, e até agora há pouco a gente não teve nenhuma resposta sobre essa situação. Obrigado, Thaís Travessoli, trouxe essa reportagem pra gente aqui, seguimos acompanhando.